tu chegou a ponto de não poder entrar no banheiro para ficar sem rir, igual ele, atrás dele, né? É? Dele. Agarrado com ele, igual o Luquinha é com o Selmo. Tu ficou agarrado com ele agora, agarrado igual o Luca é com o Marcelo. Aí, eu digo, você tá vendo? E eu empurrando. Toda vez que eu ia lá, eu trazia tudo pra cá. Aí, se eles ficassem, uma vez, ele não ligou. A primeira vez ele não ligou. A segunda vez ele já pegou tudo, brincou. A terceira vez já agarrou demais. Aí isso foi tudo crescendo e foi ficando agarrado com ele. De ponto de ele não poder nem entrar no banheiro que tu ia atrás. Aonde tu ia, ele ia atrás. Onde ele Isso ia, eu tinha meses. Hã? Eu tinha meses. Aí já estava quase com um ano. É? Aí Mas já nessa estava época, andando? Já estava andando. Mas desde o começo ali, trazendo tudo, ele não olhava primeiro. Mas a minha mãe morava em Jardim? Hein? Minha mãe estava na casa em Jardim? A Sandra teve tudo lá no Jardim América. Não, eu nasci em Bom Sucesso, aí ela foi pra lá. No pau, a Sandra ia lá, na casa da sogra dele, tu nasceu lá. Aí Aliás, ficava lá. nasceu não. A Sandra estava lá, morando lá. Mas não se dava muito bem com a velha e tudo, aí a Sandra vinha aqui, antes de Henrique chegar, ela ia embora. Aí eu ia lá, pegava tudo, trazia. Aí, duas vezes que ele encontrou comigo aqui, ele falava, se você continuar indo lá, eu vou embora daqui. Olha só. E eu insistindo, trazia tudo, botava tudo perto dele, aí ele ficava assim meio não querendo me olhar, aí eu olhava. Aí tu começou a fazer gracinha, aí foi ficando com 5 meses, com 6 meses, aí ficou atrás dele, aonde ele ia, tu ia atrás. Gatinhando, andando, ele ia atrás, assim. Mas ficou tão agarrado, tu ficou tão agarrado com ele que parecia que era mais que os filhos daqui. Mais do que os pessoal daqui, os filhos daqui. É? Mas o neto ficou mais agarrado que os filhos. Aí uma vez ele levou tu para passear na cidade, aí tu quase não falava direito. Ué, mas ele me levou pequeno? É pequeno, com 2, 1 ano e pouco, assim. Aí ele te levou na cidade. Aí quando o ônibus passou na Penha, aí ele resolveu ir da Penha voltar. Foi dar um passeio. Aí da Penha ele resolveu voltar e tu falava assim pra ele, não pai, pra lá, é pra lá. Que tu não queria vir pra cá, queria ir pra lá. É. Tava na Penha e queria ir pra cidade, lá pra cidade. Aí ele, não, aí quando tu entendeu, eu tava entendendo que tava voltando pra casa. Mas tu tava na Penha. Aí tava na Penha, aí ele ia voltar dali mesmo. Só saiu para dar uma volta com tu e ia voltar dali. Aí ele voltou, tu falava assim, pai é pra lá. Chamar de pai. Pai é pra lá. Eu mostrava igual o Lucas assim. Aí eu fico olhando o Lucas, fico pensando isso. Aí ficou agarrado com ele que era um grude. Era um grude com ele. Mais agarrado que qualquer desses filhos todos. Aí ele acabou amolecendo. Aí ele amoleceu. Eu que amoleci o coração dele, né? Fui empurrando tudo pra cima dele, empurrando. Até que ele conseguiu aceitar, né? Porque lá na casa da mãe dele eu ia quase todo dia lá. Eu ia quase todo dia, mas só que eu ia, ele não sabia que eu ia lá. Eu ia lá, te via lá, ficava um pouquinho com tu lá e voltava. Ele não sabia. Mas a senhora encontrou o Esmeraldo lá alguma vez? Hã?
Encontrou Esmeraldo lá alguma vez? Eu? É? Não, nunca encontrei ele não. Tava sempre a mãe dele, às vezes a Janaína. Às vezes a Janaína tava lá, a neta dela, né? Ela cuidava de mim lá, né? Ela cuidava. Aí ela que comprou o berço, ela que comprou as roupas de cama, tudo. Ela Roupa pra quem? tudo. Não tinha dinheiro. Aí Ela quem, vó? a avó de lá, Ah, a avó de lá que comprou roupa pra tu. Comprou as roupinhas, comprou um berço. E não mandou o berço, engraçado. Tu veio pra cá e ela não mandou o berço. O berço ficou lá. é? Mas eu vim pra cá quando minha mãe veio, né? Quando aí Sandra resolveu, aí ficou naquela guerra, assim, aquela guerra. Aí depois a Sandra resolveu voltar. Quando ele ficou agarrado com tu, ele não queria que ela ficasse mais lá. Queria que ela viesse pra cá. Ah, então foi ele que forçou ela a vir. Ah? Ele que fez ela vir. Aí praticamente foi eu que forcei, né? Porque Uhum. eu trazia a tua e aí fui jogando tu pra cima dele, jogando pra cima dele, até ele amolecer o coração. Quando ele amoleceu o coração, ele ficou direto, agarrado. Aí, tu no final da conta, tu nem ligava pra mim, era só queria ele. Só queria ele. Agarrava com ele, se ele ia lá pra fora, tu ia atrás. Se não pôs, todo lugar que ia atrás. Se ia ele no Almeida, ia atrás. Era assim. Então, na época que Sandra saiu de casa, no dia que Sandra saiu de casa, que Esmeralda veio pegar tu, foi pegar ela lá, ele tava com o carro lá na frente, ali nessa rua aqui. Aí tava com o carro lá na frente. Aí eu estava fritando um peixe, eu estava fritando peixe para o almoço. Aí Sandra pegou, começou a catar as roupas dela e botar dentro da bolsa. Umas bolsas que tinha assim, que era bege, que a gente botava. Bolsa de mercado? Bolsa de mercado. Não tinha nem bolsa aí. Bolsa de mercado. Ele pegou uma porção daquela bolsa e ele levou. Acho que foi ele que levou as bolsas. Aí ela pegou as bolsas e ficou botando as roupas dela tudo dentro da bolsa, né? Aí eu na cozinha, aí tava sabendo que ela ia embora, né? Aí eu comecei a chorar na cozinha. A senhora sabia que ela ia embora pra onde? Pra casa dele. Ah, tá. Pra casa da mãe dele. Ela tá juntando a roupa pra ir com ele. Ah, lá. tá. Aí ficou. Aí eu comecei a chorar. Tava até fritando um peixe. A lágrima caía dentro da frigideira assim, ó. E eu sofri pra caramba também. Sofri a beça. Mas ela foi? Ela foi. Nem falou comigo. Pegou as roupas, botou dentro da bolsa e ela foi embora com ele. Aí eu fiquei chorando, as lágrimas caindo dentro da frigideira. Eu me lembro como se fosse hoje, hein? 48 anos atrás. Eu vi eu fritando aquele peixe ali para comer, a comida estava pronta, eu estava fritando o peixe para almoçar. Aí as lágrimas caíam dentro da frigideira, assim. Eu fritando o peixe, a lágrima caindo dentro da frigideira. Isso, vó. Que coisa, né? Aí minha mãe foi pra lá. Aí ela foi. Aí eu fiquei chorando em casa. Eu não queria que ela fosse, né? Uhum. Aí eu não queria que ela fosse. Aí ela foi por causa do pai mesmo, né? Aí foi pra lá. Mas só que ela não se dava bem com a velha lá, a mãe dele. Uhum. Aí ela ficava dormindo, a velha só faltava botar a porta abaixo para poder ela levantar. Ela de barriga, né? De barriga. Aí ficava implicando com ela e tudo, aí ela deu graças a Deus, eu trabalhando, amolecendo o coração do velho de um lado e ela querendo voltar, né? Uhum. Querendo voltar sem poder voltar. Acabou que ele ficou agarrado com tu, aí deixou ela ficar em casa. Aí ela veio embora. E eu tinha quantos anos quando ela voltou? Não tinha, né? Tinha um ano. Um ano? Eu acho que tu levou lá, eu acho que ela levou lá só um ano, na casa dele.
E tu vinha aqui, mas ele não te via, porque ele tá trabalhando e ele não te via. Só eu pegava, trazia. Aí eu digo assim, eu vou mudar essa situação. Eu ia mudar essa situação aí. E meus tios, vó? Hã? E meus tios? Hã? E meus tios, Selmo, Silvio, Sérgio, quando eu chegava em casa, o que eles faziam? Ué, também paparicava. É? Todo mundo paparicava igual a mim. Só ele que tava com aquele machismo do que não queria, Uhum. não queria que acontecesse nunca isso com a filha dele. Ele achava que era a primeira que era a primeira a acontecer isso, não era, né? Uhum. Aí eu fiquei ali. Aí tu ficou em casa, tá vendo? Aí pronto, acabou aquela confusão. Ela se dava com ele bem, tô agarrado com ele. Toda semana ele vinha do trabalho, trazia um carrinho. Ele vinha de trem, Uhum. do trabalho dele ele vinha de trem. Aí toda vez ele trazia um carrinho. Lá no Barão do Mauá, se lembra? Lembro. Barão do Mauá tinha uma loja que era só brinquedo, carrinho de... Qual era o nome brinquedo de menino do e de patrão dele menina. lá? Era Bolo Ah, Fofo? oi? O nome do patrão dele lá era o quê? Lá onde ele trabalhava lá, ele não tinha um patrão lá? Aham. Era Bolo Fofo? Bolo fofo. Foi o nosso padrinho de casamento. Ah, tá. Bolo fofo era o nosso padrinho de casamento. Aí ele quase todo dia, todo final de semana, ele trazia um carrinho pra tu. Um carrinho. Ele nunca fez isso com os filhos. Toda semana ele trazia um carrinho pra tu. Aí ele trazia tanto carrinho, trouxe tanto carrinho, tanto brinquedo de homem, de garoto, que depois tu diz assim, pai, eu já tenho desse. Aí ele ficou repetindo que não tinha outro para ele trocar, né? Aí trouxe um monte de carro igual. Aí ele começou a trazer o mesmo carrinho. Aí ele falou assim, pai, eu não quero esse, traz outro. Esse aqui eu tenho. Ele disse, tu tinha aquele, aí ele trazia quase o mesmo, né? Uhum. Porque não tinha mais, ele já tinha trazido todas as marcas que Trouxe tinha toda lá. a coleção já. E não tinha. Aí tu falou pra ele assim, eu achei tanta graça, eu ria a beça. Eu disse assim, engraçado, como é que ele sabe que é igual o outro que ele trouxe, né? Pai, esse aqui eu tenho, tá aqui. Aí tu ia lá, pegava o outro, mostrava os dois. Trouxe ele do Fina, ele não tinha carro mais diferente para trazer. Aí só tinha aqueles ali que ele pega. Aí ficava inventando coisa. Inventando outra coisa para trazer. Era assim. Aí no fim, o Fito ficou num grude danado com ele. Muito grudado. É igualzinho O Lucas? O Lucas vai fazer 2 anos, né? Uhum. 1 ano, 2 anos. É nessa época mesmo que tu veio pra casa. Com 1 ano, 2 anos. E o pessoal lá, o pessoal lá não vinha aqui te ver não, mas eu fugia todo dia, escondido de Henrique. Não, ele não, o pessoal lá não vinha aqui me ver depois que minha mãe ficou morando aqui, né? Depois que ela ficou morando aqui, ela deu graças a Deus que Henrique amoleceu o coração e parou com aquela bobeira. Aí ela veio. Ela veio e ficou numa boa com ele, nem parecia. Mas no começo foi uma guerra danada. No começo foi muita guerra. E agora o Lindinho tá ficando nessa guerra aí, né? O Lindinho tá nessa guerra aí agora. Agora eu tô olhando ele, tô vendo o que eu passei, o que ele tá passando. Primeiro neto, eu não tinha liberdade de trazer ele para casa, porque o avô não queria. Aí eu queria trazer ele, mas eu disse, eu vou arranjar um jeito dele aceitar isso aí. Então, a mesma coisa dele, né? A primeira neta dele, né? Primeira neta dele. É tudo a mesma coisa, né? Primeiro neto. Eu ia lá, brincava, ficava o tempo todo lá com tudo no colo. Depois de tarde,
me mandava. Hum. Era assim. Aí eu vejo a situação dele, fico pensando se a minha era igual. A minha era igual. É chato, né? Porque ele sempre foi muito agarrado com os filhos. Aí teve a neta desse jeito, e não pode visitar a neta, fica doida. Ontem ele chegou aqui e falou assim, todo arrumado, tomou banho, ficou. Ah, vou chegar perto da minha neta todo limpinho. Quando chegar ela, a mensagem, pegar o celular, a mensagem da outra. Ah, é melhor o senhor marcar para outro dia, que a menina tá dormindo. Olha só, Nada a ver. tem nada a ver, ele ficava conversando com a filha até a outra acordar, né? É E claro. eu podia até pegar também, se é meu, podia pegar dormindo e botar no colo. O que tem? Continuava dormindo no colo. É, eu ficava assim, eu digo assim, aí eu fico com muita pena dele aí, sabe? Fico com pena dele porque ele tá. Já sofreu muito e continua, né? Porque a Natália era para abrir mão, né? Não era para ser assim. Ah, ele, ainda mais ele, que foi um super pai pra ela, né? Tá? Ele foi um super pai pra ela. Muito, poxa. Ele falou assim, mãe, eu gastei meu dia todo só com meus 2 filhos, para formar, para fazer tudo que ele fez, né? Uhum. E quando acaba, é assim. Cadê? Ela não me chama para ir lá, para ver a garota. Pensa que não tem vontade de ir lá? Eu tenho vontade de ir lá, mas não vou. Não posso ir. Ela abriu mão para Sérgio ir lá. Mas foi desse jeito aí que aconteceu ontem também, né? A hora que quiser. É? A hora que quiser e pra poder ir tem que agendar. Um absurdo Tem isso. que agendar. Ele ligou para Natália, ligou para Sônia. Passou, não ligou não, passou mensagem para elas que ia. Assim. Aí eu vejo a situação minha de quando aconteceu comigo, que está acontecendo com ele. É. Muito complicado isso. É. O negócio ficou meio estranho, meio esquisito. Agora ontem, eu achei meio estranho isso aí. Achei muito estranho. E todo arrumadinho, ir pra lá. Aí E não disse, pôde mãe, ir. aí falou assim, mãe, eu vou tirar a roupa e vou dormir. O próprio avô não poder ver a própria neta, não existe isso, É, gente. vou tirar a roupa e vou dormir. Eu disse, é certo, tem que se conformar. Né? Mas Pode, pode, se não pode. mas ele falou que ela tá estranha com ele? Ah, Ela tá estranha com ele, que ele falou, né? ela tá. A Sônia que tá botando na cabeça. Ô, vó, mas não tem isso não. O Renan, Pode botar coisa na cabeça dela e ela não ir na pilha da mãe. o Ué, Renan veio aqui quando ele veio. aham. Ele veio, se lembra? Vi? Eu Ele falei com veio ele. aqui, almoçou comigo, com a namorada, vê se a Natália veio. Não veio. Renan é totalmente diferente dela. É. Renan é povão, é humilde, é O simpático. Renan é uma pessoa, ele nisso aí, ele puxou o Sérgio, né? É. Ele puxou o Sérgio, porque ele, vou dizer, às vezes ele fala, poxa. Aí ele disse, não, eu vou na casa da minha avó, vou lá almoçar com ela. Aí veio. Eles foram lá embaixo comprar um carne. Eu não sou aqui nesse dia não, né? Não, vó, quando eu cheguei, ele tava saindo. Aí ele já estava saindo com É, ela. aí eu falei com ele ali fora ali. Ele me apresentou a namorada dele. Aí a Vivi também tava. É. É. Aí eu falei assim, as coisas tá repetindo com ele. Tá repetindo comigo igual com ele, né? Igual a Igual situação. aconteceu com a senhora, tá acontecendo com ele. É, o que aconteceu comigo tá acontecendo com ele. Às vezes eu fico aí, eu digo assim, eu tô com tanta pena dele, porque enquanto ela não for para casa dela, e se ela for para casa dela continuar? Não é mole não. Uma filha fazer isso com o próprio pai. É, eu vi o Luquinha, o Matheus, quando nasceu, eu não estava
ficava doida por ele, agarrada com ele, pra caramba, ele agarrado com o Henrique, se lembra? Lembro. Ele chamava ele de seu Chico, Ah, não foi? Chamava ele de seu Chico. Aí estou agarrada com ele. Fizemos uma festinha dele de 1 ano, não foi? uhum. Fizemos festinha de 1 ano. A Gabriela, a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, o primeiro neto eu não podia ir ver. Agora não. É. Aí eu fico olhando para ele, fico lembrando as coisas que passavam comigo. Que se passou comigo. Fico me lembrando disso. Bora, vai na Praça 2. Deixa eu desligar Olha, aqui. não, gente. A vida da gente é essa, né? Essa máscara eu botei não sei pra quê. Ah, sim, para limpar a casa. Por causa da poeira, né? É, por causa da poeira e água sanitária. Eu estava limpando a cozinha, aí eu botei essa máscara aí pra não sentir o cheiro da coisa. Porque água sanitária eu não posso mexer, né? Água sanitária.